Descubra a incrível história por trás de Gênesis, o início de tudo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar a narrativa épica sobre a criação, a queda e as primeiras alianças de Deus com a humanidade, repleta de simbolismo e impacto espiritual. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Assim foi a tarde e a manhã do primeiro dia da criação. Nos próximos dias, Deus continuou sua obra criadora, separando as águas dos céus e das terras secas, criando plantas, astros celestes, animais marinhos e terrestres, até culminar com a criação do ser humano à sua imagem e semelhança. Após criar o universo e todos os seres vivos, Deus decidiu moldar o homem do pó da terra e soprar em suas narinas o fôlego da vida. Tornando o ser vivente assim, Adão foi formado à imagem de Deus, com a missão de cuidar do jardim do Éden e nomear todos os animais. No entanto, Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse só, e durante um sono profundo de Adão, retirou uma de suas costelas para criar a mulher, Eva. Ao despertar e ver Eva pela primeira vez, Adão exclamou maravilhado: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada assim. Deus instituiu a união entre homem e mulher como algo sagrado e abençoado. No jardim do Éden, Deus plantou árvores de toda espécie, belas aos olhos e boas para alimento no centro do jardim. Havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus instruiu Adão e Eva a desfrutarem livremente de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento, pois no dia em que dela comessem, certamente morreriam um dia. A serpente astuta enganou Eva, questionando se era verdade que não podiam comer de nenhuma árvore do jardim. A serpente então mentiu, dizendo que ao comerem do fruto proibido, seus olhos se abririam e seriam como deuses, conhecendo o bem e o mal. Seduzida pela promessa de sabedoria e desobedecendo ao mandamento divino, Eva comeu do fruto proibido e ofereceu a Adão, que também comeu. Assim, o pecado entrou no mundo pela desobediência humana. Após ceder à tentação da serpente, Adão e Eva experimentaram a vergonha e o medo pela primeira vez ao ouvirem os passos de Deus no jardim. Esconderam-se entre as árvores, cobrindo-se com folhas para ocultar sua nudez, questionando o que haviam feito. Adão culpou Eva, que por sua vez culpou a serpente. Consequências severas foram estabelecidas. A serpente rastejaria sobre o pó da terra, a mulher sofreria dores no parto e estaria sujeita ao domínio do homem, e este teria que trabalhar arduamente para obter alimento da terra amaldiçoada. Assim, a desobediência trouxe separação entre Deus e a humanidade, marcando o início de um longo caminho de redenção. Após a queda de Adão e Eva, o pecado se espalhou pela humanidade, trazendo consigo uma série de consequências devastadoras. A harmonia entre o homem e a criação foi quebrada, surgindo conflitos, doenças e morte. Deus, em sua justiça, não poderia ignorar o pecado e suas ramificações. No entanto, em sua misericórdia, ele prometeu um redentor que viria para restaurar a comunhão perdida. Assim, a parte 5 aborda a necessidade da redenção divina diante da queda da humanidade, e como essa promessa se desdobraria ao longo da história bíblica. Após a humanidade se multiplicar sobre a terra, o pecado e a maldade se alastraram de forma desenfreada, entristecendo o coração de Deus. Vendo que a maldade do homem era grande na terra e que todos os seus pensamentos tendiam continuamente para o mal, Deus decidiu enviar um dilúvio para purificar a terra. No entanto, havia um homem justo chamado Noé, que encontrou graça aos olhos do Senhor. Deus instruiu Noé a construir uma arca de madeira, com dimensões específicas e compartimentos para abrigar sua família e representantes de todas as criaturas vivas.
Noé obedeceu fielmente às instruções divinas e durante anos trabalhou na construção da arca, enquanto anunciava ao povo sobre o iminente dilúvio e os convidava ao arrependimento quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Somente Noé e os seres vivos na arca foram poupados da destruição. Após 40 dias de chuva incessante, as águas começaram a diminuir, e a arca repousou sobre o monte Ararat. Noé soltou uma pomba que retornou com um ramo de oliveira no bico, sinalizando o fim do dilúvio, após o dilúvio, a humanidade se reuniu no Vale de Sinar e decidiu construir uma grande torre que alcançasse os céus, desafiando diretamente a autoridade de Deus. Liderados por Nimrod, os homens planejavam construir uma torre tão alta que os tornaria famosos e evitar que fossem dispersos pela face da terra. No entanto, ao observar a arrogância e rebeldia dos construtores da Torre de Babel, Deus decidiu intervir. Ele confundiu suas línguas, fazendo com que não se entendessem mais uns aos outros. A comunicação entre eles se tornou impossível, e o projeto grandioso da torre foi abandonado. Assim, a Torre de Babel simboliza a soberba humana e a consequente dispersão dos povos pela terra, conforme a vontade divina. Após a humanidade se dispersar pela terra devido à confusão das línguas na Torre de Babel, Deus escolheu um homem chamado Abraão para ser o pai de uma grande nação. Abraão vivia em Ur dos Caldeus quando Deus lhe apareceu e disse: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei." Abraão obedeceu à voz de Deus e partiu com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus pertences em direção à terra de Canaã, a terra prometida por Deus. Durante essa jornada cheia de desafios e provações, Abraão demonstrou uma fé inabalável no Senhor. Mesmo diante das dificuldades, a promessa feita a Abraão não se limitava apenas à descendência numerosa e à posse da terra, mas também incluía a bênção para todas as nações da terra por meio dele. Assim, a história de Abraão marca o início do plano redentor de Deus para a humanidade. Após muitos anos de fidelidade a Deus, Abraão enfrentou um dos maiores testes de sua fé. O Senhor pediu a Abraão que sacrificasse seu único filho, Isaque, como uma prova de obediência suprema. Abraão amava profundamente Isaque, fruto da promessa divina e herdeiro das bênçãos destinadas a ele. Mesmo diante do dilema angustiante entre obedecer a Deus ou proteger seu filho, Abraão decidiu confiar na providência divina e seguir as instruções recebidas no momento crucial do sacrifício. Quando Isaque estava prestes a ser imolado no altar, um anjo do Senhor interveio e impediu o ato final. Deus viu a fé inabalável de Abraão e providenciou um cordeiro para ser sacrificado em vez de seu filho. Esse episódio marcante não apenas demonstra a confiança absoluta de Abraão em Deus, mas também prefigura o sacrifício supremo de Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. José, filho de Jacó, foi vendido como escravo por seus irmãos invejosos e acabou no Egito. Lá, ele passou por diversas provações, sendo injustiçado e caluniado, mas sempre mantendo sua fé em Deus. José interpretou os sonhos do faraó com sabedoria e foi elevado a uma posição de destaque, tornando-se governador do Egito. Com seu planejamento eficiente durante os anos de fartura, José salvou o povo da fome durante os anos de escassez. Sua história é um exemplo de perseverança, perdão e confiança na providência divina. Se ficou interessado nessa história incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Espero que tenha gostado dessa imersão na história bíblica de Gênesis. Deixe seus comentários sobre o que achou e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.